Hoje eu vou explicar para você da onde vem essa ideia, o que é o protocolo LUPA. O protocolo LUPA, ele é como o próprio nome diz, um protocolo de atendimento. Ele não é uma abordagem da psicologia. O protocolo é um conjunto de preceitos e de técnicas que são organizados de forma que você possa conduzir a um resultado melhor o seu atendimento. Então, dentro desse protocolo, eu utilizo abordagens já existentes, por exemplo, a psicanálise, por exemplo, a hipnoterapia, que em si, na verdade, acaba sendo mais uma técnica e não uma abordagem. A ideia da lupa é uma metáfora. Veja aqui atrás eu tenho duas imagens, a águia, que enxerga longe, a coruja, que enxerga no escuro, e a lupa está aqui no cantinho, a lupa que amplia, que faz você enxergar melhor, faz você conseguir se ater, perceber os detalhes que são importantes e que muitas vezes num processo de psicoterapia acabam passando batido, acabam sendo ignorados. Alguém não dá importância para aquilo que na verdade é o mais importante, é aquilo que é mais relevante para o seu processo de terapia, mas que você só consegue enxergar se você tiver esse treino de olhar no detalhe, como se você tivesse uma lupa na sua mão. Lupa também é um acrônimo, L-U-P-I-A. L, a gente fala de localização da origem emocional do problema. Quando você sente algo que você não sabe explicar, quando você está preso num padrão do qual você não consegue sair, isso se refere a um processo adaptativo. Você se adaptou ao decorrer da sua vida, você passou por experiências e elas foram moldando você de forma que você é o que é hoje, que você sente o que sente hoje. E isso não vem por um acaso, de forma nenhuma. Eu costumo dizer que todo comportamento, todo pensamento tem origem em uma emoção. Toda emoção é um mecanismo de defesa aprendido ao longo da vida, especialmente quando você era uma criança, porque a criança ela não tem condições de discernir aquilo que é bom, daquilo que é ruim, aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Então é muito importante nós entendermos o que é localizar a origem emocional. Não é se ater apenas a um momento, aquilo aconteceu e foi a causa desse problema. Não, foi a sua interpretação a respeito daquilo naquele momento que gerou uma forma de se comportar, de agir e que foi perpetuada agora e que será até o fim da vida se você não fizer uma intervenção real que venha realmente te ajudar. O de unificação, no sentido de integração. A sua psique ela é composta de partes. Quando eu falo com você, é como se eu estivesse falando com você, mas estivesse falando com a sua mãe, mas estivesse falando com seu pai, mas estivesse falando com as pessoas que foram importantes e conduziram a sua vida até aqui. Eu estou falando também com as experiências traumáticas que você vivenciou, com as experiências boas que você vivenciou. Tudo isso gera como se fosse uma fragmentação dentro de você, de forma que as suas partes internas, e daí que vem a ideia de terapia de partes, elas se conversam entre si e muitas vezes conflitam entre si. Então esse trabalho de unificação ou de integração é um trabalho de apaziguamento interno, para que você não tenha essas partes divergentes. Geralmente você tem um conceito como adulto e você acha correto fazer algo, mas você tem uma crença que vem dos seus pais ou de outras figuras de autoridade que te impedem de agir daquela forma, ou você sente coisas na sua criança que fazem você querer se afastar daquilo que você hoje sabe que é bom, mas que a criança acredita que pode trazer algum sofrimento. Além da localização e da unificação e integração, nós temos o processamento e liberação profunda. O que é processamento e liberação profunda? Quando você vivencia uma situação, especialmente na infância, quando você é incapaz de se proteger, quando você não tem coragem de falar o que tem que ser dito, você não tem condições de se impor, você se retrai, você não consegue dar vazão àquilo que você está sentindo, você não consegue se expressar, e é como se ficasse uma pendência dentro de você. Você precisa fazer aquilo que não foi feito. Ora, mas como você vai fazer se isso já aconteceu, se já está no passado?
Acontece que quando você compreende esse princípio, você percebe que o uso da hipnose, aí que entra a hipnose, ela utiliza um mecanismo do seu cérebro que ele não sabe. É como se o seu cérebro não percebesse a diferença entre passado, presente e futuro. Sabe aquela célula do teu cérebro que estava ativa naquele momento que você tomou um choque, ou que você tomou uma surra dos pais, ou que você tomou o primeiro não da primeira namoradinha, ou do primeiro suposto possível, né, pretendente namoradinho, e você se sentiu rejeitado, e você se sentiu humilhado, e você, enfim, teve várias sensações. Aquele mesmo neurônio, ele ainda está ativo no seu cérebro, ele ainda está em funcionamento, o mesmo. Então, essas experiências, elas são interpretadas na nossa mente de forma generalista, isto é, o nosso cérebro ele generaliza situações. Se eu fui abandonado aqui, eu posso ser abandonado ali também. Além disso, ele é amoral e a solução que foi dada naquele momento pode ser uma solução que para você hoje pareça algo imoral. Eu atendo pessoas, não raramente, que têm problemas seríssimos com, por exemplo, desejos, né, inadequados, com pessoas que não deveria, que sofrem com impulsos, como de muitas vezes subtrair algo de alguém. São coisas que para mente normal, para a pessoa que está ali olhando apenas para o consciente, para o adulto, para o racional, parece algo que é imoral e que aquela pessoa pode ser uma pessoa ruim. Mas não é assim que funciona. Pessoas boas têm pensamentos ruins. Pessoas boas têm sentimentos que podem ser interpretados como ruins. Isso tem que ser compreendido. Então a nossa mente ela é generalista, amoral e atemporal, que era justamente esse princípio que eu estava falando. Por tudo isso, ela não identifica que uma questão que te ajudou na sua infância não é mais útil hoje. Aquele mecanismo que foi criado para te proteger não é mais útil. Então, compreendendo isso, você entende por que é necessário fazer essa liberação e por que a hipnose é útil, porque você não tem uma máquina do tempo. Então você consegue tratar aquelas relações, você consegue visitar aqueles momentos e para o seu cérebro é como se fosse a mesma coisa. No processo de psicoterapia você sabe que está fazendo o processo de terapia aqui comigo, mas o seu processo imaginativo é como se ele refizesse alguns caminhos que você já tem estabelecido até hoje. Se você localizou a origem, unificou ou integrou essas partes, processou, liberou essas emoções que estavam ali sendo suprimidas, sendo reprimidas. O que você tem? O A de autonomia emocional, que é justamente o inverso de dependência emocional. Então você está buscando o que com a terapia? A autonomia. E é essa autonomia que nós buscamos com o protocolo Lupa. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de toda essa simbologia, essas metáforas que apontam realmente para algo que é muito útil e edificante para você. Qualquer dúvida, você pode deixar no comentário aqui embaixo ou me chamar no privado, vai ser um prazer explicar melhor para você como funciona esse protocolo e como nós podemos então iniciar esse processo de mudança também na sua vida. Um abraço.